Sejam todos bem-vindos ao Oliver Podcast. Hoje, o segundo episódio do Oliver Podcast, segunda temporada. Estamos aqui recebendo convidados especiais e é bom ter também a sua participação. Você que está no YouTube, você que está no Instagram acompanhando a gente, sejam bem-vindos, participe aí com a gente porque é bom ter a sua companhia, tá? Hoje nós vamos falar da advocacia no ramo do direito digital. E para isso nós convidamos aqui Dr. Luan Crisler, que é advogado atuante nesta área e está aqui com a gente. Dr. Luan, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no Oliver Podcast. Que bom que você aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo. Fala, Marcos. Boa noite. Boa noite ao pessoal de casa aí também. Satisfação imensa ter recebido esse convite. Para mim é uma honra estar aqui. E principalmente hoje para a gente falar um pouco sobre direito digital. E muitas vezes as pessoas na internet me pedem para contar um pouco sobre a trajetória, explicar a diferença do direito digital para o direito mais tradicional. Algumas coisas da área em que eu vou ter a oportunidade de estar falando aqui hoje, acredito que vai ser bem produtivo, não só para a gente, enquanto esse bate-papo, mas também para o pessoal de casa que está aí nos assistindo. Lembrando que não é um assunto fácil de discutir para quem não entende, né? A gente sabe que a atuação no direito digital agora, ela tem várias vertentes aí e uma área muito grande de atuação. Então, para quem está aí meio voando, sem entender, sem saber como é que funciona realmente, hoje é essa oportunidade, né, da gente conhecer um pouco mais desses assuntos, porque é importante, sobretudo, tanto para a pessoa física quanto para as pessoas jurídicas, mas eu diria que para as pessoas jurídicas, né? Tem muita gente tendo problema aí no digital e não sabe nem por onde começar, nem qual profissional procurar, né, Luan? Exato, perfeita a sua análise. Hoje, inclusive, eu infelizmente tenho que comparar o Brasil com a aberração tributária que ele está sendo agora uma aberração também do direito digital. Por quê? A gente tem hoje alguns avanços digitais, principalmente no Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, só que no direito, infelizmente, existe um fenômeno que é o seguinte: quando você vê o surgimento de uma lei, de uma regulamentação, o fato que gerou essa lei, essa regulamentação, ele já está, às vezes, 10 anos mais avançado. Então a lei, quando ela vem, ela não consegue contemplar tudo o que a sociedade está exigindo no momento. Então a gente precisa ter esse conhecimento para justamente assessorar da melhor maneira hoje as grandes empresas e também os influenciadores. A gente vê que há uma demanda muito reprimida desse mercado, às vezes as pessoas nem sabem que elas precisam contratar esse tipo de serviço e infelizmente só vai descobrir no pior momento, quando recebe uma notificação, seja do CONAR, às vezes por publicidade, às vezes da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. São empresas que acabam notificando a empresa que nem sabia que estava cometendo um ilícito. Então hoje o digital está bem amplo nesse sentido. Eu vi algo nesse sentido recentemente com um jogador. Teve um jogador que utilizou uma música de uma outra pessoa e não deu os créditos a essa pessoa, né? Utilizou aí, fez um grande marketing nas redes sociais, TVs, em outro país. Não sei precisar quem foi agora. Mas tem muito disso, né? Você tem que observar essa LGPD, né? A Lei de Proteção Sim. de Dados, porque a gente tem uma satisfação para dar em tudo, né? Se eu Sim. uso a imagem de alguém, se eu uso a voz, se eu uso a logomarca, tudo isso pode acarretar, pode gerar algum tipo de problema, né? E aí a gente tem que recorrer a um especialista. Sim. Inclusive, eu ainda acredito que é uma área que está sendo descoberta, né, pelos advogados. Perfeito. Ou não? Eu acho que ainda está sendo descoberta. Por quê? Tudo que você está falando aí são direitos que a gente considera direitos autorais. Seja uma música, um poema, às vezes uma arte, uma criação. E esses direitos autorais, embora a gente tenha processos de regulamentação, eles não são tão eficazes. Por exemplo, se você quer registrar uma marca ou patente hoje, você não vai conseguir fazer isso em menos de 6 meses. Existem ferramentas hoje para proteger o direito autoral, principalmente quando voltada para a blockchain, que funciona da seguinte forma: você faz um arquivo registrando tudo que envolve o seu processo de direito autoral. Por exemplo, se é uma música, você vai colocar a partitura, você vai colocar a letra, você vai colocar os instrumentos utilizados, quem compôs. A gente vai criar um arquivo e vai mandar isso para a blockchain. Na blockchain você vai pagar
Normalmente a gente está utilizando aqui no Brasil a Câmara Brasileira do Livro, que é um órgão grande. Você paga o registro desse arquivo. Por quê? Como a gente sabe, blockchain é algo imutável. Hoje, se você for querer hackear uma blockchain, por exemplo, só tem 2 ou 3 pessoas no mundo que tenham poder aquisitivo para isso. E necessitaria de usar toda a sua fortuna para isso. Então, é uma coisa que basicamente se tornou inviável. Então, a blockchain hoje, ela consegue promover essa segurança digital, principalmente para o pequeno produtor, para o pequeno artista, sem precisar submeter a um processo extenso de uma marca, de um patente ou de um registro autoral. Então, a blockchain ela veio para democratizar, só que ainda é pouco difundido. Eu acredito, assim, que inclusive os advogados que estiverem assistindo aqui, poucos vão saber. Porque eu só vim descobrir sobre como a blockchain pode ajudar dentro da profissão da advocacia quando eu comecei a advogar. E por quê? Porque eu comecei a pesquisar sobre a área. A gente não vê isso na faculdade. E não é criando um demérito para as faculdades. É porque a demanda é realmente nova. Então a gente tem que se basear no que tem de tecnologia e adaptar isso pro mercado. Então por isso eu ainda acredito mesmo que essa área está sendo descoberta. Até porque eu, enquanto atuante aí, desde a da época que eu me formei, eu tenho descoberto ferramentas novas, situações novas todos os dias. É uma constante adaptação que a gente faz. Enquanto o Brasil ele não tiver pelo menos um padrão legislativo que consiga acompanhar as mudanças, a gente vai precisar ficar utilizando ferramentas em paralelo para tentar amparar ali a legalidade do seu cliente. Bom, já deu para ver o seu conhecimento nessa área, né? E o que eu acho interessante é que a gente não vê muito a atuação de um advogado nessa área, nesse ramo, né? Como a gente vê, por exemplo, um advogado criminalista que você vai ali na delegacia e encontra, né? Dá de cara com ele. Mas eu já vi em suas publicações que você trabalha diuturnamente, não tem horário para você, porque as demandas vão surgindo. E são muitas as demandas, Sim. né? Você hoje já é bastante requisitado em diversas áreas do digital aí, digamos assim, né, Luan? Exato. Hoje o principal carro-chefe, assim, para quem está advogando no digital é a remoção de conteúdo. Eu costumo comparar a remoção de conteúdo como se fosse um flagrante criminal, já que você trouxe aí o exemplo da delegacia. Veja bem, digamos que você é produtor de conteúdo. Sim. Você postou hoje aqui um vídeo no Instagram. Aí chega um outro criador, pega teu vídeo, ele vai reagir ao teu vídeo. Ali ele vai tecer alguns comentários. E se esses comentários, por exemplo, tiver um fim promocional, já que hoje todo influenciador, ele quer monetizar a rede social dele. Então, basicamente, se ele tiver algum fim promocional, a gente já vai ter aí um delito. Por quê? O STJ hoje já entende, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, já entende que quando você pega a obra de alguém e você tá como se fosse reagindo, mas se sua finalidade ela é para monetizar, você tem uma vedação expressa com relação a isso aí. E isso é uma demanda que acontece muito, principalmente porque você pega criadores de conteúdo que vão falar sobre alguma notícia, vão relatar alguma coisa da vida deles, e aí pegam pessoas querendo mostrar autoridade sobre tal assunto, começa a reagir, só que ao final, por exemplo, quer aprender mais sobre tal assunto? Comente aqui que eu vou enviar no seu direct um link. Aí você clica nesse link e você vê que você está num funil de venda da pessoa para poder participar do lançamento dela. Então essa é a demanda que mais acontece hoje. Eu digo ela na minha situação porque eu trabalho muito com influenciadores e infoprodutores. Mas para um advogado, de maneira geral, do direito digital, a remoção de conteúdo ainda é. Porque, por exemplo, você postou um print de alguma coisa, seu print viralizou. Tá tomando medidas desproporcionais ao que você imaginou. Você tá traindo hate, tá traindo gente, tá traindo assédio às vezes. Então você precisa controlar o alcance que esse conteúdo tá tendo. E isso pode acontecer 3, 2, 5 da manhã, não tem horário. Mesma coisa como flagrante criminal. Então esse tipo de demanda aí pro advogado criminalista, ela tem essa equiparação pro advogado de direito digital. Eu imagino que a demanda seja muito grande, né? Porque apesar de a gente não ver, não é uma coisa física, eu vou ali e toda hora a gente encontra um advogado nesse ramo de atuação, mas essas demandas a gente tem toda hora, né? Que a gente posta, como você colocou, a gente posta alguma coisa e não sabe da proporção que aquilo pode tomar. Sim. E daqui a pouco tem que correr atrás do prejuízo, porque tem gente reclamando, porque tem uma série de regras que você tem que seguir e você não mensurou tudo isso e acaba, né, se desesperando, sendo acionado até juridicamente pela outra parte, enfim. Exato.
Mas antes da gente continuar este assunto, eu gostaria de saber, você, Dr. Luan Crisler, né? Eu gosto de chamar de Dr. Luan, eu disse aqui em off, né? Porque Uhum. você luta tanto por esse título, né? Busca tanto conhecimento e sai então com, digamos assim, o direito de ser chamado de doutor, né? Com advogados e diversas outras profissões aí. Dr. Luan Crisler, quem é você? Onde se formou? É daqui de Jequié? Conte para os nossos telespectadores aí, tá? A galera que está assistindo a gente nesse momento, um pouco de sua trajetória até aqui, para que as pessoas conheçam de fato com quem a gente está falando. Bacana. Eu, na verdade, nasci em Jabaquara, mas eu literalmente só fiz nascer. Por quê? A minha mãe, como a família que morava aqui em Jequié era um pouco pequena e ela queria um suporte, ela foi pra Jabaquara, que é a cidade natural dela, onde a família materna lá é maior, pra poder eu literalmente nascer e ela ter um suporte ali no, principalmente nessa parte do puerpério, né? Uhum. E aí logo depois disso voltei aqui pra Jequié com ela e desde então moro aqui desde que eu nasci, mas sou natural de Jabaquara. Nunca estudei fora daqui, nunca passei nenhum período, sempre a maior parte do meu tempo era aqui. Estudei aqui durante alguns colégios, né, durante a minha formação. Já na faculdade, eu sou da primeira turma da antiga FTC, que hoje é o Unex. Uma turma que formou aqui em 2017, que inclusive deixo aqui um abraço meus colegas. E foi uma turma que eu aprendi muito. Aprendi muito não só sobre direito, mas sim sobre a vida. Principalmente porque era uma turma que, se eu não me engano, só eu e mais uns 8 não tinham a primeira graduação ainda. Era uma turma majoritariamente de pessoas mais velhas, que estavam ali na sua segunda, terceira graduação, pessoas com a vida completamente estabilizada e que estavam ali buscando um sonho, diferente de muitos de nós que estavam ali buscando uma profissão para se manter. Muitos ali já tinham suas profissões e eles só queriam se sentir realizados. Sim. Então, a perspectiva de uma pessoa que está vivendo assim é completamente diferente. Então, pude aprender muito, ouvir muitas histórias de pessoas ali que tinham idade para ser avô meu, gente que tinha idade para ser meu pai, minha mãe. Então, eu tive muita humildade para ouvir. No momento, talvez, a gente fica até um pouco orgulhoso, né, de ouvir esse tipo de coisa, mas quando o tempo passa e a maturidade chega, você percebe o peso de cada palavra que você ouviu. Então, me formei na primeira turma da Unex, fiz boas relações nesse curso, acabei fazendo um TCC que me abriu muitas portas, porque meu TCC ele foi voltado em tese para o direito digital, mas dentro da área do consumidor, porque o direito digital, ele, inclusive, você pega várias áreas do direito e elas se aplicam ao digital. O direito do consumidor pode ser aplicado ao digital, direito civil, direito penal, tributário. Então, todas as outras áreas do direito, elas são englobadas dentro do digital, porque muda o campo de atuação. Então, nesse período da faculdade aí, basicamente, eu conheci uma das pessoas mais importantes para eu ter hoje o andamento que eu tenho, o know-how que eu tenho, que foi Leonardo, que hoje é doutor Leonardo. Foi um grande amigo meu da faculdade, acabei fazendo o TCC com ele. E eu sempre olhei para aquele cara e falei, cara, esse cara aqui, ele nunca tinha aptidão para estar de frente, para lidar com o cliente. Ele não gostava disso, ele sempre gostou dos bastidores. Mas você vê a capacidade de adaptação e o raciocínio dele. Eu falei, eu preciso desse cara comigo. E aí, assim que eu consegui a mínima condição dentro do meu escritório, eu chamei ele e trouxe ele. E aí, o que eu fiz? Eu fui para a área da gestão, de fato, em prospectar, em lidar com o cliente, e o operacional ficou com ele. E ele foi a grande divisão, assim, para o meu escritório ser o que está sendo hoje. Entendo que ainda tem um grande caminho para percorrer, mas eu me comparando de onde eu vim e hoje o que eu tô conseguindo fazer, eu tenho muito a agradecer, principalmente para meus professores e segundo ao Leonardo, que ele me dá um suporte incrível hoje aí dentro do escritório. Pô, cara, bacana conhecer um pouco aí da sua história, até sua formação. Eu ia perguntar quando é que você tinha aberto seus olhos aí para o digital, mas você disse que já teve até TCC nessa área aí. Mas tem um caso específico que me levou. Sim. O que acontece? Meados de 2018, uma amiga minha, eu sempre gostei muito de jogar online. E quando você tá jogando online, você conhece pessoas do mundo inteiro. Sim. Então acabei fazendo uma amizade com uma amiga de São Paulo. A gente sempre jogava junto. Em determinado momento da vida dela, ela resolveu criar um OnlyFans.
Quando ela criou, ela viu que as coisas tomaram proporção além do que ela imaginava. E aí ela conversando comigo, meu Olha, Deus. ela começou bem antes de todo Começou. mundo, né? Começou. Tirou uma graninha boa, inclusive. Olha que maravilha. Já até largou aí. Ela, inclusive, é advogada hoje. Tá? Largou a profissão, não quis mais. E o que aconteceu? Ela começou a ver que a cidade toda tava vendo, que a pirataria tava acontecendo. E ela me chamou e falou, velho, o que eu faço? Aquilo deu um estralo na minha cabeça. O que ela pode fazer? E aí eu comecei a pesquisar. E foi aí que eu descobri a remoção de conteúdo e um mercado reprimidíssimo que tinha aí. Sim. Porque isso não é uma dor só dela. É uma dor de milhares de criadores de conteúdo. E que é uma coisa que todos os dias vão ter criadores novos. Eu não digo isso nem só para criadores de conteúdos mais 18, mas criador de conteúdo de uma maneira geral. Porque tudo que você comercializa tá sujeito à pirataria. E eu trouxe esse caso aqui porque foi o caso que me deu o estralo. E aí eu comecei a estudar, ver o que poderia ser feito, né? Pra poder a gente ter êxito nisso. A gente conseguiu remover boa parte. E aí ela falou que ia precisar desse serviço mais algumas vezes. Aí ela perguntou quanto eu cobraria. Eu falei, não sei quanto eu vou cobrar nisso. Olha. Aí eu comecei a pesquisar pessoas que trabalhavam com aquilo pra ter uma ideia de mercado. E aí, com base nisso aí, eu montei um produto jurídico, né? Digamos assim. Só que você não necessariamente precisa ser advogado pra fazer. Porém, você sendo advogado, você vai conhecer muito mais aspectos legislativos e quais os caminhos para poder estar percorrendo, principalmente se tiver uma negativa, né? Administrativa, que é o que normalmente fazem. E aí eu criei esse produto e comecei a prospectar. E aí ela começou a me indicar para outras amigas dela, outras conhecidas que estavam também atuando nessa parte do OnlyFans nessa época, e eu acabei conquistando já uma certa liberdade dentro da faculdade ainda, só por conta da remoção de conteúdo. Pô, cara, legal, viu? Bacana você ter tido esse insight, né? Você ter tua visão, né? Ter ido por esse caminho aí foi interessante. Porque é realmente uma demanda muito grande e a gente tem poucos profissionais que entendem do assunto. Eu tô repetindo isso várias vezes, porque é um assunto difícil para nós todos, né? E hoje tudo acontece no digital. Você falou aí da questão do consumidor, né? Hoje Sim. nós temos não sei se é no direito do consumidor, não sei, é o GovBR, me parece que tem A plataforma. uma plataforma ali que Sim. atende a gente também no digital. Então, assim, tudo tá migrando para lá, Sim. cara. É preciso realmente mais profissionais que entendam do assunto realmente, escritórios especializados nisso. Porque em algum momento a gente vai precisar. A gente faz tudo no digital. Sim. A gente posta nossa vida pessoal no digital, nossa vida profissional. A gente compra Sim. no digital, a gente vende no digital. Então, é o futuro. É o futuro, né? Boa sacada essa sua. Mas me diga uma coisa, assim, como é que os negócios funcionam no digital, assim, de uma maneira mais ampla? Você consegue Consigo, sim. explicar, resumir isso pra gente aí? A palavra que você tem que ter em mente hoje é a palavra lançamento. O que é isso? Todo produtor do digital, ele vai querer monetizar a sua rede, o seu conteúdo. E ele vai fazer isso através, normalmente, de um lançamento. Por quê? Quando você chega numa loja, o vendedor te pergunta, você quer ajuda? Tu aceita normalmente? Sim. Tu aceita ajuda? Agora, tu consegue saber quantas pessoas aceitam essa ajuda normalmente? Parcela ínfima. Você foi a primeira pessoa que me respondeu que aceita. Quando um vendedor pergunta se o precisa vendedor de ajuda. chega lá e pergunta, você quer ajuda? Você foi a primeira pessoa que me respondeu isso, desde que eu converso sobre isso, que falou que aceita. Normalmente todo mundo recusa. A não ser que eu já chegue lá sabendo de tudo que eu quero, né? Sim. O que eu quero comprar, tudo sobre o produto. Mas, geralmente, sim. Tá oferecendo ajuda, então alguma Sim. coisa vem ali de interessante. No meu caso. Compreendo a tua visão. Fui uma exceção. Exato. Foi a primeira pessoa que me respondeu isso. Certo. Por isso que eu ainda te perguntei com tanta convicção. Porque normalmente as pessoas falam, não, nunca aceito. Porque o que acontece? As pessoas normalmente não gostam muito de vendedor. Amam vendas. Todo mundo ama vender e comprar. Mas normalmente as pessoas não gostam muito do aspecto vendedor. Então, por exemplo, se você tem um serviço, você tem um negócio. Se você não minimamente conectar o público com o que você está vendendo, você vai ser caracterizado como vendedor.
E você não vai conseguir o resultado que você espera. Então, o que que acontece? Durante um lançamento, os estrategistas digitais, que hoje estão por trás de todos os negócios voltados para influenciadores, parcerias, produtos, produtos físicos, produtos digitais. Hoje, todos os produtos que estão na esfera da internet, existe um estrategista digital por trás. Esse estrategista não necessariamente é uma profissão. Às vezes é um publicitário, às vezes é um professor, mas é uma pessoa que entende sobre o produto e o consumidor desse produto. Então, qual é o papel dessa pessoa? Conectar os dois. Então, ele vai fazer o lançamento. O que que você vai estruturar durante o lançamento? Você vai ver qual o nível de consciência do seu público. O que que eu quero dizer com nível de consciência? Grau de escolaridade, faixa de renda, sexo, período que está acessando mais a internet, qual o tipo de conteúdo consome. Ele vai levantar esse estudo e ele vai ver como adaptar a linguagem para o público que ele escolheu, que é o público ideal para comprar aquele produto. E isso aí, inclusive, hoje aqui no mercado a gente já tem a profissão que faz essa parte específica, que é a da linguagem, que se chama copywriter. Os copywriters, eles são pessoas voltadas literalmente para escrever textos que vendem. O objetivo deles é escrever textos para que esses textos convertam o consumidor final. Inclusive, hoje eu trabalho com uma copywriter fantástica, que é a Liza, que me ensinou muito sobre vendas, que inclusive é um tabu falar sobre venda na advocacia, mas é necessário, que você precisa saber vender o seu produto, o seu serviço jurídico. E a Liza, ela foi assim um divisor de águas na minha vida, porque eu pude aprender muito sobre copyright, como conversar com o meu público e fechar mais contratos sobre isso. Mas voltando para o público do digital, você vai pegar o estrategista, e esse estrategista ele vai bolar um funil. O que seria um funil? Nada mais do que etapas para conversão. E a conversão seria o quê? A venda. O funil ele vai basicamente estruturar como essa divulgação ela vai começar, quais são os processos que o possível comprador, que dentro do digital se chama lead, vai passar para que quando o carrinho, né, a oferta seja liberada de fato, ele compre. E não ele não gere um Pix não paga, ou então ele saia do lançamento. Então hoje basicamente tudo acontece através de um funil de vendas. Isso é só para infoproduto? Não. Magazine Luiza, Americanas, Submarino, qualquer site, hoje eles têm funil de venda. E todo o design, tudo é pensado para a venda ser realizada, que é o grande objetivo. Ninguém está no digital para poder criar perfil bonitinho, não. Todo mundo quer vender. O grande objetivo é você monetizar. Então, o objetivo hoje do estrategista é basicamente criar o funil de vendas para que aconteça a captação do lead com a conversão final. E é isso que a gente sempre vê aí. Arraste para cima. Plataformas como Hotmart, Eduz, Monetize, são grandes plataformas que as pessoas hospedam esses produtos para que eles sejam comercializados através desse funil. Cara, e aí a gente pensa no montante de dinheiro que tudo isso movimenta, né? Sim. Porque tudo gira em torno da venda no digital. Sim. Hoje, meu Deus, o nome daquela influenciadora, a mulher do Zé Felipe? Virgínia, né? A Virgínia sabe usar muito bem isso. E aí tem produtos físicos, né? Que tá lhe dando uma grande renda aí. Inclusive ela dita, tá? As referências do mercado. Ela que dita. É ela que dita. Olha Muita aí. coisa. Olha Muita aí. coisa mesmo. Pois é, e assim, além dela, diversos outros influenciadores, né? O Pablo Marçal, por exemplo, é outro exemplo de que vende muito no digital. Sim. Mas a gente ouve sempre falar o seguinte: a internet não é terra de ninguém. Sim. Olha aí, é por isso que é preciso estar atento aí a tudo que está acontecendo, né? A todas as informações, essa questão da LGPD, a questão de direitos que estão sendo editados. Estão falando muito, inclusive, sobre a regulamentação de redes sociais e tudo mais, né? Então, Sim. cada vez mais vai fortalecendo essa área de vocês aí do direito digital, né? Você precisa estar antenado, saber tudo que está acontecendo para você daqui a pouco, em vez de estar ganhando dinheiro na internet, tá perdendo, né? Para quem conhece do direito. E assim, eu não digo nem só tá perdendo para quem conhece do direito. Eu digo que tá perdendo de uma maneira geral.
Duas coisas, dois dados importantes. Eu não sei se você já acompanhou, mas nunca existiu um crescimento tão rápido de milionários no Brasil como a gente teve pós-pandemia. E o grande objetivo disso, o grande potencializador desses resultados foi a internet. Por quê? Você pega hoje um adolescente de 14, 13 anos, década de 80, 90, ou até antes. Se ele quisesse ter dinheiro, ele ia precisar fazer o quê? Comercializar algum produto na feira, seja fazer um geladinho em casa, engraxar um sapato. Hoje ele simplesmente entra no digital, consegue uma boa oferta, com uma boa oferta eu estou dizendo um bom produto, com um bom funil, que não é difícil de se fazer quando você entende minimamente seu público. Você consegue uma boa oferta, estrutura um modelo de negócio e às vezes consegue fazer venda até mesmo sem investir em tráfego pago. Só através do poder do orgânico, porque ele conseguiu montar uma boa copy que vendeu, alguém acreditou no que ele estava dizendo ali e essa oferta ela foi convertida. Então você pega hoje adolescentes. Eu fui a alguns eventos lá em São Paulo. Cara, Alphaville, eu sentei com o pessoal assim no shopping, o pessoal num evento de digital e eu vendo todo mundo assim, se eles tivessem 16, 17 anos, tinham muito. Os caras com pulseirinha de que já bateu R$ 1 milhão. Eu olhava e falava, cara, como? Entende? É desbalanceado. Então, assim, hoje você tem essa demanda porque todo mundo que estava ali, eles sabiam que eles tinham um negócio multimilionário na mente. Mas eles não sabem que os dados que eles processam precisam de um operador de dados. Eles não sabem que muitas vezes o que eles utilizam nos criativos, né? Que são banners, vídeos que eles vinculam para poder vender o produto, tem direito autoral violado. Eles às vezes não sabem blindar os ativos. E o que é blindagem de ativos? Hoje no Brasil, infelizmente, se você sofre uma ação judicial, principalmente de um valor patrimonial alto, você está sujeito a uma situação delicada, meu amigo. Principalmente se você tem bens. Porque você não tem como blindar um patrimônio, às vezes, de uma vida toda. Você constrói um patrimônio de uma vida toda, às vezes numa ação judicial, às vezes até por uma execução fiscal, que é uma aberração tributária no Brasil. Não é nem uma coisa que teve um dolo específico a uma terceira pessoa, e sim ao Estado. Ele vai desconstituir todo o seu patrimônio. Então, assim, há uma blindagem de ativos que precisa ser feita, há uma regulamentação, uma operação de dados que precisa ser estruturada, e as pessoas não sabem, porque elas não conhecem minimamente essas leis que tem aqui hoje. E principalmente também com as violações, porque muita gente dentro do digital, às vezes até acontece plagiar outra oferta. Então o produtor daquela oferta se vê tendo um prejuízo financeiro. E isso eu estou falando, por exemplo, você pega ali uma operação que você está vendendo um curso de emagrecimento. Você está rodando de tráfego ali, investindo R$ 20 mil por dia. Está te voltando 70. Aí alguém está lá no gerenciador de anúncios do Facebook, buscando uma oferta para poder rodar. Olhou, gostei disso aqui, vou copiar. O que é que vai te proteger? Você fica muito exposto o tempo todo. Então, a consultoria, ela precisa voltar para te proteger. Eu mesmo nem me preocuparia com isso, né? Exato. Vou vender um livro ou um curso, qualquer coisa aqui, nem passava na minha cabeça esses riscos aí. Né? Exato. E aí faz parte dos golpes também, né? Que estão acontecendo. Sim. Muitos golpes, cara. E esse, por exemplo, é um deles, né? Eu pego o seu produto, vou fazer uma cópia, né? Digamos assim, de uma maneira bem leiga, né? Vou fazer uma cópia aqui e vou vender o seu produto como se fosse meu, né? Isso quando acontece entrega, também, né? Isso ainda quando entrega, porque muitas vezes a gente tem, que inclusive na internet hoje é um meme que se chama drop sem shipping, que é uma analogia ao dropshipping, que seria o quê? Você pega, por exemplo, quem sofre muito com isso são as empresas grandes, Americanas, Magazine Luiza. Aí os caras, os golpistas, eles pegam uma oferta da Magazine e botam lá, televisão Black Friday. Você vai R$200, mais R$30 você compra o suporte. Você sabe que você não vai receber. Aí você clica no link, uma página idêntica, aí na hora do pagamento tá lá uma gateway de pagamento, não é? Você não tá pagando para Americanos, não é uma Pagar.me, é uma gateway de pagamento. Então assim, pro leigo, diferenciar isso às vezes é muito difícil. E eu tô falando por quê? O leigo, principalmente os idosos e os adolescentes. Hoje não tem, antigamente você ainda tinha uma diversificação de pessoas que caíam muito em golpe. Você tinha uma concentração de pessoas que estavam iniciando na internet. Hoje não. Hoje todo mundo tá na internet, as crianças desde que nascem, os idosos têm um anseio de entrar e os jovens estão se adaptando.
E todas as 3 faixas etárias caem em golpe todos os dias. Todos os dias há vítimas de golpe. E eu citei um aqui, né? Mas inúmeros golpes aí. Diversos. E a gente faz tudo na internet hoje. Hoje Sim. tudo no digital. Nosso banco está aqui. Nosso banco Sim. está aqui no celular. Então, tem golpe do Pix, que acontece no digital, né? Você Sim. digita aqui um número de Pix, manda, quando vê, não caiu na conta do cara, já caiu na conta de outra pessoa. Exato. Então a gente precisa muito entender do assunto ou estar atento para sempre estar procurando quem entenda, né? As demandas, eu acredito que vão só aumentar Principalmente com nesse relação a isso. quesito aí. Porque assim, eu particularmente não consigo ver como a polícia, quando o Estado vai conseguir solucionar isso a curto prazo. Eu te digo por quê. Por exemplo, hoje você tem os golpes do Pix. Quando você cai num golpe desse, você pode ver que se você entra com uma ação judicial, você registra um boletim, dificilmente você tem tido êxito. Mil perdões aos advogados que estão aqui me assistindo, que trabalham com esse tipo de demanda. Inclusive, se quiserem me provar que estão tendo êxito e conseguindo receber, vou ficar feliz em ver. Mas o que eu tenho visto hoje é que está sendo muito difícil recuperar esses ativos. Por quê? Hoje você tem essa questão das criptomoedas, e eu acho incrível. Descentralizar é importante, porém, isso utilizado para o crime está sendo o grande gancho, a virada de chave para os estelionatários. Por quê? Você realiza, você cai no golpe do Pix, seu Pix vai para a conta de um terceiro, que seria uma fruta, né, um laranja, e a partir dali, essa pessoa já consegue sacar esse dinheiro direto para uma criptomoeda, que não é vinculada a CPF, não é vinculada a IP, não tem vinculação nenhuma, às vezes é uma carteira física. Como é que a polícia, como é que o juiz, como é que um promotor, o Ministério Público, o advogado vai investigar isso? Ou o próprio banco? É difícil até acompanhar seu raciocínio, na verdade. Não foi difícil? É difícil você acompanhar, né? Porque a gente não está muito preocupado, de uma forma geral, né? A gente Uhum. não está muito preocupado com isso. Sim, E às vezes a gente fica no prejuízo até porque não sabe a quem recorrer, sim. como você buscar é, se recuperar desse prejuízo, né? É como você está dizendo, muitas vezes até se tenta por alguns meios, né? Uhum. Alguns escritórios de advocacia, mas até não se consegue recuperar esses ativos aí. É um assunto muito, muito bacana. O que mais que a gente poderia citar de golpes aí, né? Assim que está em alta no mundo digital, para que a turma fique atenta, né? Saber. E também se você atua em todos esses casos aí, estaria preparado para atuar em qualquer desses casos que acontecem de golpes no digital. A lista ela é bem extensa. Vamos lá. Geralmente procuram o seu escritório de advocacia por quais motivos? Antes, com relação a essa demanda da internet, quando se focava em golpe, muitas pessoas caem em golpes ao comprar veículos através de sites. Existia-se uma narrativa, basicamente. Você está anunciando o veículo, aí chega uma pessoa, clona seu anúncio inteiro por um valor abaixo em outro local. E aí a pessoa está conversando com você. Quando chega, vai realizar o pagamento é na conta do terceiro. Por quê? Criou sua narrativa de não comenta nada com ele não, porque ele é meu primo, eu tô passando esse carro com valor abaixo, porque eu tô apertado, mas o carro tá lá com meu primo, que ele tá com a esposa doente, e aí eu deixei com ele. Cria-se uma narrativa para convencer você de não conversar de fato com o proprietário desse veículo, e aí quando você vai realizar a transação, você realizou para transação de um terceiro. Então assim, tinha muito essa demanda no início. Hoje, principalmente os sites, depois de ter sido acionados judicialmente constantemente, adotaram alguns procedimentos e eu vejo que tem uma diminuição dessa demanda. Então os criminosos falaram o quê? Olha, isso aqui não está dando certo, vamos para outros. Lembra que você citou o .gov? Sim. Já conseguiram, inclusive, clonar várias vezes o site do governo e dizendo que pessoas teriam direito a auxílio maternidade, BPC Loas, auxílio rural, porque eles conseguem acesso a esses dados. A base de dados do Brasil hoje, infelizmente, é uma piada. Toda a base que o governo tem já foi vazada há muito tempo. E é só dar um Google que você vai ver o que eu tô te dizendo aqui. Os hackers, eles conseguem acesso a qualquer momento
Diversos órgãos já foram hackeados Invadem constantemente. toda hora, invadem os sites do E governo. você sabe que esses dados são vendidos, né? Quando eles São. são hackeados, aí eles começam a vender. Ah, é uma 50, loucura. 70 mil bases de dados com não sei quantos milhões em A tal gente não região. tem privacidade nenhuma, Não, invadem de verdade não tem. nossa vida privada. Exato. E No digital a gente está exposto mesmo, né? 100%. Vendem esses dados e prejudicam a gente, né? Exato, porque ali tá toda a tua vida. Então, por É, exemplo, ele sabe quem foi que tá gestante, quem foi que o filho nasceu recentemente, chega pra essa é. pessoa, oferece um auxílio maternidade, pague a taxa tal pra liberar. Uma taxa às vezes 197. Dia desses eu estava vendo um advogado falando sobre isso, né? Que a gente se importa pouco até ser vítima, né? Uhum. Um advogado falando nisso, que você vai numa farmácia, por exemplo, e aí pede seu CPF, digita o Sim. CPF ali, as empresas estão vendendo seus dados, Sim. cara, para os planos de saúde. Aí tá lá que você comprava remédio para hipertensão. Exato. Daqui a pouco você tem um problema, o plano já prova que não, que muito antes Exato. você já tinha aquele. Exato. Pô, cara, Exato. é uma puta de uma sacanagem com a gente, né? O Aí agora eu consumidor. te pergunto, como é que eu vou provar que a farmácia de fato vendeu esses dados? É, Você entende a vulnerabilidade que a gente tá hoje em dia? sim, sim. Provar as coisas hoje tá muito difícil na esfera da internet. Por isso que precisa-se cada vez mais conscientizar, não só os advogados, para darem suporte para a população, porque o advogado ele é um elemento indispensável para a justiça. Mas não é nem só eles, mas sim a população de maneira geral, para pelo menos conhecer o mínimo, para se precaver. Porque é muito difícil, cara, você trabalhar ali todos os dias, receber seu salário e cair em um golpe porque tava achando que tava fazendo um pix para seu filho, às vezes pro seu pai. É muito difícil, é uma situação muito triste. O pior de tudo isso é não saber a quem recorrer, né? Exato. É amargar esse prejuízo aí. Então, Exato. eu continuo dizendo que foi uma visão maravilhosa, de excelência que você teve lá ainda na faculdade, porque você está falando de 2017, 2018, nós já estamos indo para 2025. Uhum. E essa área digital só cresce. Sim. Cresce, a demanda é crescente mesmo, né? Em tudo se falando. Essa questão de vulnerabilidade, né? Que você citou aí agora, tem tudo. Sim. Os próprios sites governamentais, você vê aí, a Polícia Federal está investigando o vazamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Porque o hacker conseguiu invadir o sistema do Banco Central. Sim. Então, assim, eles que têm todas essas proteções, né, são vítimas. Imagine nós, quão vulneráveis nós estamos. Exato. O que a gente está conversando aqui agora é capaz de estar sendo tudo coletado aqui. Você nunca fez o teste, não? De conversar sobre uma coisa e alguns dias depois aparecer magicamente um anúncio? Meia hora depois. Pois é. Datamine é o nome disso. Meia hora depois. A gente falando aqui de helicópteros. Eu e um amigo falando de helicópteros. Meia hora depois, um helicóptero surgiu. E sabe qual é o pior de tudo? É, Você vai reclamar como se você aceitou a política de dados quando instalou o aplicativo. pois é. Entende? Você tá refém. Vai reclamar para quem? Você tá E refém. você acha que é uma boa ideia essa regulamentação que estão fazendo aí, da internet, de redes sociais? Porque, assim, segundo os juristas, né, isso daria um pouco mais de proteção para a gente. Apesar que já tem a LGPD, né? Se fosse uma coisa assim tão boa realmente, a gente não precisaria estar endurecendo ainda mais as leis, eu acredito. Você acabou de falar, como é que a gente vai investigar, como é que a gente vai provar que venderam os dados, como é que a gente vai... Ninguém lê essas cláusulas que a gente concorda para invadirem a nossa vida do jeito que invadem aí, né? É um tema bem complicado esse aí. Principalmente porque a NPD hoje faz um trabalho fantástico no Brasil. E por que eu digo que faz um trabalho fantástico? Porque se faz muito com pouco. Você teve aí nos últimos governos um investimento tecnológico no Brasil que avançou-se muito. Desburocratizou principalmente muita coisa e deu acesso digital a muita coisa. E você consegue resolver boa parte dos seus problemas sem se dirigir fisicamente a uma agência, seja de um saque. Você mais bem vai no saque de último caso. Boa parte hoje você consegue resolver administrativamente através de algum sistema do governo. Aqui na Bahia,
ainda tá uma deficiência disso. Mas, por exemplo, como eu tava te falando, eu estive em São Paulo, conhecendo um pouco da realidade de lá, pouquíssimo se vai. O saque da gente aqui equivale a uma coisa chamada poupa-tempo lá, que é como se fosse esse órgão do governo. Pouco se vai lá no poupa-tempo. Normalmente você vai porque você tá buscando a segunda via de um documento, alguma coisa você vai ter que tirar uma foto, alguma coisa desse gênero. Mas, cara, o suporte pra você fazer as coisas de maneira digital, diferença imensa. Imensa. Então, assim, a nível federal você teve esse avanço. Mas a nível estadual, ainda tem essa discrepância de um estado para o outro. Coisa que serão resolvidas aí, eu acredito, né? E torço para isso nos próximos anos. Mas com relação à regulamentação, é um caminho muito complicado. Por que eu digo que é complicado? Porque toda vez que você regulamenta, na verdade você está colocando a vontade de alguém que está representando o ente estatal, o governo, sobre aquele assunto. Então, assim, toda regulamentação, eu acho que tem que se ouvir não só o governo, não só os especialistas, mas também sociedade. E quando eu digo especialistas, não só são as pessoas convidadas pelo governo. Porque normalmente pessoas convidadas, não vou fazer de maneira geral, mas tem-se um lobby por trás, tem-se alguma conexão. Há um alinhamento, Exato, de qualquer forma, né? Exato. Eu particularmente penso isso até porque tudo é político. Todos os atos societários, eles são políticos. Então, acredito que tem que se ouvir mais especialistas de diversos segmentos sociais para a gente poder regulamentar. Eu entendo que a inteligência artificial, ela vai colocar a vida das pessoas numa situação extremamente complicada em pouquíssimo tempo. Na verdade, já tem colocado. Eu não sei se você já ouviu falar sobre deepfake, deep nude, que seria o quê? Basicamente, a pessoa pega uma foto sua, você postou ali na rede social, sobe no inteligência artificial, em pouquíssimos segundos, essa pessoa tá ali, uma foto dela pelada. E aí, as características físicas idênticas. Como é que você vai provar que não é você? Tá rolando, inclusive, alguns vídeos, né, de atrizes aí, pessoas conhecidas, dia desses tinha um dizendo que não ia se pronunciar sobre o caso, aparecia como se ela tivesse ali fazendo sexo com um homem, né, e ela disse, não sou eu, preciso dar satisfação, mas até provar realmente. Exato. Inclusive, tiveram alguns casos desses aqui. Causa um prejuízo imenso, né, Causa. na vida E das sabe pessoas. onde o caso ainda fica pior? Quando se trata de adolescente. Sim, Já verdade. você abrir aí e procurar sobre o tema, você vai encontrar diversos casos a nível nacional onde adolescentes pegavam fotos de outros alunos, também adolescentes, e transformavam em nudes e compartilhavam. Imagina o prejuízo emocional que você tem, não só para ela, mas para toda a estrutura familiar. Porque até você convencer sua família de que, na verdade, aquilo tudo é uma montagem é muito difícil. É muito difícil. E, assim, acompanhei alguns casos desses pessoalmente e, cara, é uma situação que eu particularmente ficava triste em ver como é que as coisas estavam caminhando. E olha que a gente está falando aqui dos problemas que acontecem no digital, e eu não tinha nem citado ainda a inteligência artificial, né? A inteligência artificial chegou aí para facilitar e para também dificultar muito a nossa vida. Como tudo, né? Porque como você está dizendo aí, hoje a gente usa, facilmente a gente substitui uma foto, um rosto pelo seu rosto, pelo meu Sim. rosto, né? Você pode usar minha voz, Sim. eu posso usar a sua voz, Exato. né? Então fica tudo muito... Na política teve essa preocupação, inclusive, né? Uhum. TSE endureceu, disse que a pena seria maior ali em alguns casos, Sim. para quem lançasse mão aí da inteligência artificial para criar fake news. Que a Né? facilidade é imensa. Você faz isso a um custo baratíssimo. Às vezes você paga $5 para uma montagem dessa. Olha o dano, às vezes até irreparável você consegue fazer com $5. Pô, cara, e hoje, ainda falando de golpes na internet, a gente tá vendo isso, eu tava tentando me lembrar, que a gente só anda nas redes sociais hoje, né? Perdendo tempo. Sendo consumidor. Sendo consumidor, perdendo tempo em alguns casos, né? Que você tem que selecionar o que você Sim. quer ver. Mas a gente não seleciona, no geral a gente não seleciona. E aí tem algumas pessoas utilizando da inteligência artificial para pegar ali um ator, uma atriz, uma personalidade, né, que tem uma certa credibilidade, para vender
algum tipo de produto. Sim. E aí as pessoas confiam porque, sei lá, um antigo aqui, que dos novos eu não assisto mais TV aberta faz tempo, um Tony Ramos. É o Tony Ramos que tá falando, né? É isso mesmo. E sempre vendeu. A personalidade, hoje os influenciadores vendem, Sim. porque as pessoas acreditam. Pega aí o Felipe Neto, né? A própria Sim. Virgínia aí. Eles têm um número grande de seguidores. Então bota Exato. uma imagem dessa, através de inteligência artificial, vendendo o meu produto. Muita gente vai cair nesse golpe. Não, e assim, esse é um dos criativos, né? Porque tudo que for, pra você entender, termos do digital, tudo que for um vídeo ou uma foto, um banner que estiver sendo usado pra divulgar um produto vai ser um criativo. Então o que acontece? Inclusive, tem alguns grupos de networking que eu participo do digital, onde as pessoas oferecem esse tipo de serviço lá dentro. E teve um vídeo que eu peguei esse vídeo, eu mandei no grupo dos advogados. Que a gente tem uma comunidade só para advogados de direito digital, através de uma professora que foi minha grande inspiração assim dentro do digital, que é a professora Daniela. Inclusive, deixo um abraço aqui para ela. Ela tem esse grupo de network. E eu mandei esse grupo, que veja bem como é esse vídeo. Terminando aqui, eu vou até te mostrar. Basicamente, os caras pegaram Lula caminhando dentro do Congresso. E aí falando que assim, você, assim como eu, gosta de enganar o povo brasileiro, só vai conseguir fazer churrasco de picanha se o ROI, o que seria o ROI? Basicamente seria a sua operação tá lucrando o máximo possível. Se o ROI estiver no talo, então para isso você vai precisar de criativos assim como eu. Você vê a voz idêntica, ele gesticulando como se ele estivesse falando aquilo mesmo. Você olhava pro vídeo assim, era difícil você entender que aquilo não era realidade. Não é verdade. E aí você falando, então para de perder tempo e me chame aí que você vai conseguir criativos como esse por um preço barato, que só vai ter churrasco se você conseguir fazer isso. Eu fiquei olhando e falei, velho, que loucura é essa? Você começa a se questionar algumas coisas. E assim, se faz isso com o presidente da república, quem sou eu e quem é você? Todo mundo tá vulnerável. A gente está correndo um risco Todo muito, muito, muito grande. E esse, inclusive, é utilizado para diversos E produtos. tem que se blindar, né, cara? Sim. Tem que se blindar aí, né? E fala um pouco aí a sua visão de negócio, né? Do seu próprio escritório aí, nessa área de atuação, com todos esses problemas que estão acontecendo. Eu, por exemplo, fui vítima, antes de falar de sua visão do seu próprio negócio aí, eu fui vítima, hackearam meu canal, para mim tinha um valor muito grande, porque ali tinham fotos ali de meus filhos, minhas fotos, né, ali desde 2007, né, e eu perdi e não sabia bem a quem recorrer, né, às vezes tinha que recorrer a outro hacker, mas o valor que pedia, você fala, um absurdo, né, não tinha como. Né? E acabou que eu perdi, mesmo porque não tive auxílio, ajuda. Tem muito tempo isso? De ninguém. Tem o quê? Uns 2 anos já? 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. Tem 1 ano, mais ou menos, né? 1 ano. E aí a gente podia reaver através aí de uma ação, porque o Google tinha a obrigação de lidar e tal, mas aí a gente tentava através do consumidor. É consumidor.gov? É o consumidor do Gov. É o portal, aí não conseguia. Então, assim, temos muitos problemas no dia a dia, né? E a gente precisa saber a quem recorrer. Sim. Porque senão a gente acaba perdendo coisas valiosas. Sim. Que não é só dinheiro, né? Exato. Coisas valiosas aí. Como você disse, né? Fotos de família. Fotos de família, por exemplo, filhos pequenos. E você vai recuperar isso como? Né? Algum documento que estava lá e... um áudio, um vídeo, né? Acabou, tá tudo ali. Existem vias judiciais para você estar recuperando o canal. Agora, por exemplo, você falou que tem quanto tempo? 1 ano, mais ou menos. Mais ou menos 1 ano. Se ele tiver, por exemplo, apagado o que tá lá nesse período, a empresa do seu canal já não é mais responsável por restaurar os dados para você. Ele te dá acesso ao teu canal. Mas os dados, por exemplo, já foram perdidos. Então, precisa-se, como você está falando, de fato, saber a quem recorrer e também ter a noção de que você pode estar recuperando as situações se você buscar ajuda qualificada. Pois é, fala um pouco da sua visão de negócio para esse tipo de escritório, nesse tipo de atuação. Hoje, assim, eu particularmente, eu sempre me vi muito como um empreendedor. Por que eu digo isso? Desde a minha época de faculdade, eu sempre tentei
coisas para poder estar oferindo renda extra. Que eu não vim de uma família rica, não vim nem sequer de uma família estruturada, nunca me faltou nada, graças a Deus. Mas nunca vim de uma família que me desse muito conforto. Porque não quis vender a relíquia que tem, né? Que seu pai, por exemplo, né, tem eu posso falar de seu pai? Pode, vontade. Vontade. Meu amigo Luciano Chocolate, né? Ele tem uma relíquia. Não tem como você botar valor no Uno. De chocolate, né? Porque não vendeu. Se vendesse, vocês estariam montado na grana. Aquele Unozinho ali é quente. Aquele Unozinho ali. E se ele botar uma escada em cima? Aí ele, inclusive, ele fica me chamando, ó, vamos fazer um racha, vou pegar meu Uno aqui, botar uma escada, tu pega a tua BMW. Pois é. Ah, brincadeira à parte, fica à vontade. Pois é. Meu pai aí e minha mãe sempre me deram uma coisa que foi crucial pra eu conseguir as coisas que eu consegui hoje, que foi a educação. Mas eu nunca vim de berço de ouro, nunca tive esse conforto de videogame de última geração, placa de vídeo de última geração, não. Eu sempre tive acesso a tudo que eu precisava pra poder caminhar com minhas próprias pernas. Essa questão aí de luxos, de necessidades que eu tinha da minha adolescência, que é, por exemplo, como é que você vai explicar para um pai, para uma mãe que você quer uma placa de vídeo de última geração, que isso é uma necessidade para você? Ele não vai compreender isso. Então, assim, coisas que eu fui conquistando através de pequenos negócios que eu sempre busquei. Para você ter noção, eu devia ter uns 12, 11 anos, mais ou menos. Acho que, na verdade, até menos. Eu sabia fazer pipa. E eu vendia essas pipas que eu fazia na vizinhança, que eu ainda morava na casa da minha avó. Chegou uma época que naquela época, isso eu com uma idade muito pequena, a demanda por pipa tava tão grande que eu não tava mais conseguindo fazer pipa o dia todo, porque, você sabe, no trabalho artesanal, o mão começa a doer, criança não vai querer ficar trabalhando ali, eu queria ir soltar a pipa, não ficar fazendo. Aí, por exemplo, acho que eu vendia, se eu não me engano, a 50 centavos. Aí eu falei assim, e se eu pagar 25 pra alguém fazer? E eu fico com 25. O material era muito barato, era da natureza, basicamente. Olha, rapaz. Você tinha talisca. As tabocas. Tudo isso você encontrava na natureza. Linha era muito barato, papel de seda era muito barato. Uma colinha. Exato. Então eu comecei a fazer isso. Uma visão já de empreendedor. Foi, desde muito novo isso aí. Então foi isso aí. Basicamente eu conseguia comprar lanche, salgadinho, todinho, que na época era relativamente caro. Nunca foi besta, viu? Nunca foi besta. Já mostrou aí, né, desde pequeno que... Tem que se virar, né? Que ia fazer sucesso. E aí, por conta disso aí, eu sempre consegui. Agora, meu problema é gastar tudo com comida. Toda vez que eu conquistava uma coisa, gastava com comida. Sempre foi um grande hoje problema. Não é assim não, você tá muito fininho aí, né? Assim não. Não, eu tenho um problema hoje com comida japonesa. Olha, tem churrasco aí. O honorário caiu na conta. E se eu pedir um temakizinho aqui? O problema ainda tá sendo esse. Mas, brincadeiras à parte, hoje o que eu pensei? Hoje, assim, você tem uma realidade hoje na advocacia no Brasil, de uma maneira geral, é uma situação delicada, cara. Por quê? É o país que se mais tem advogados no mundo. Se eu não me engano, tá em torno de 1.700.000. É o país que mais se tem advogado por habitante também. É um número extremamente expressivo. E o que acontece? Normalmente, quem não tem indicação, quem não tem um padrinho, quem não já sai contratado por um grande escritório, vai ter ali seus primeiros clientes, quem? Familiar e amigos. Só que você vai prospectar seus familiares e amigos. Dificilmente serão ações que você vai conseguir receber um honorário inicial. E até mesmo, vou te trazer isso aqui porque é a realidade de muitos colegas, mesmo ações que seriam ações de honorário inicial, por esse familiar ter ajudado de alguma maneira durante a formação desse profissional, ele não cobra. Então o que você tem? Honorários no êxito. Hoje você sabe que um processo judicial, ele não tem prazo para terminar. O advogado, ele tem prazo. O servidor, o juiz, ele não tem. Embora o código diga que sim, sabe que essa não é a realidade. Então, por exemplo, como é que um advogado vai se manter com um escritório aberto para ficar recebendo porcentagem ao final do processo? Quando eu entendi que isso era o mercado que estava na minha frente, eu falei, insustentável. Eu preciso, de alguma maneira, conseguir me sustentar.
Porque assim, tem hoje um volume de processos nesses moldes? Tenho. Mas são processos que eu lido com eles como se fosse um investimento para o futuro. Não lido com eles hoje como esperando aquele retorno. Porque para o retorno do meu escritório se manter, eu foco na venda de serviços. Principalmente de consultorias jurídicas, voltada para influenciadores e voltada para empresas que atuam no digital de uma maneira geral. Então, assim, eu entendi que eu precisaria ter um produto jurídico, embora, assim, muito se tem tabu com o termo produto jurídico, porque a advocacia não pode ser mercantilizada, mas eu não tô aqui chamando alguém na feira e vendendo nada, não. Eu tô aqui mostrando que pessoas me procuram com uma dor e eu tô conseguindo solucionar a dor delas. Que é o quê? Trazer tranquilidade. Se você é um empresário, você não quer ficar esquentando sua cabeça com questões burocráticas. Para isso você contrata um advogado. Para você focar no quê? Na sua gestão, no seu funil, para você estudar modelo de negócio, para você melhorar sua copyright, entender sua taxa de conversão, buscar novos públicos, para você focar de fato no seu negócio dentro do digital. Então, eu comecei a entender que eu precisava formular serviços nesse sentido, só que para você chegar recém-formado e você conseguir clientes desse tipo de serviço, a barreira de entrada é muito alta. E foi aí que eu comecei a pensar, falei, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei, eu até comentei contigo aqui que eu sempre jogava muito na minha adolescência, e boa parte das pessoas que eu jogava, hoje assim, tem profissões muito boas, a maioria são empresários, e tinha uma pessoa específica, que foi a pessoa assim responsável por abrir as portas dentro do digital. Que hoje se tornou um cliente, um parceiro, mas o que ele fez comigo? Eu expliquei para ele o que eu sabia, o que eu poderia fazer, e ele me falou como era a operação dele. Falei, cara, eu posso te ajudar nisso, nisso e nisso. Aí ele, olha, mas eu não tô em condições de te pagar agora, até porque ele tinha passado por uns problemas, não tava na melhor condição. Falei, não, você não precisa me pagar agora, só quero que você me diga pras pessoas. E o que aconteceu? Depois dele, minha carteira de cliente quadruplicou em menos de um ano. Só por conta das indicações, das referências dele. Hoje, às vezes, assim, eu tô tranquilo em casa, às vezes 2 horas da manhã, a gente me liga, informando que encontrou na internet um vídeo, a pessoa reagindo a tal conteúdo dele, com conteúdo discriminatório, difamatório. E aí a pessoa tá ali preocupada que tá gerando dano, que a mãe já viu, às vezes a filha já viu. E aí você recebe ligação mesmo. Aí você pergunta quem foi que indicou, foi essa pessoa. Então foi uma pessoa assim que eu preciso dar os créditos, porque foi uma pessoa que me ajudou muito na vida, que é o Kevin. Ele é estrategista, já participou de vários lançamentos aí no Brasil, com grandes influenciadores, grandes infoprodutores. E hoje, assim, foi um divisor de águas assim na minha vida. Então, o que eu tô te trazendo aqui? Você precisa entender que você vai precisar manter seu escritório funcionando. Não é que você não vai viver do judiciário, porque o judiciário ele é importante. E não só é importante em termos financeiros. Porque, ok, o objetivo de um processo, na maioria das vezes, é o quê? Você receber, seja uma indenização, seja um ressarcimento, por algo que você está buscando ser, o que você acredita ser justo. Mas o processo judicial é uma ferramenta de reparação. Lembra que eu te disse que o advogado ele é um ser indispensável para a administração da justiça? O advogado hoje, a função dele é trazer justiça. Então você vai precisar muitas vezes ir para a via judicial. Só que se você entende que você, às vezes, ensinando o seu cliente o básico que ele pode fazer para não sofrer um processo judicial, você resolveu uma dor sua e do seu cliente. Então aí essa foi a visão que eu comecei a entender e que eu falei, não, eu vou precisar de alguns produtos para manter meu escritório, para que essas ações elas comecem a ser rentáveis. Passou-se já um tempo, eu já comecei a ter ganhos nessas ações, elas já começaram a ser rentáveis, mas eu precisava me manter durante todo esse tempo. E acabou que eu demandei muito mais energia para esses serviços, e hoje ainda demando muito mais na prospecção desse serviço do que propriamente dito em ações judiciais. A ação judicial hoje ela é como se fosse um caminho remediador, que é o quê? Aconteceu tal situação, tá fora do nosso controle, a gente vai para ação judicial. Mas enquanto a gente puder resolver na esfera administrativa, resolver extrajudicialmente, a gente está atuando. Estão querendo criar o piso aí agora para o advogado. Isso é bom ou ruim no seu ponto de vista? Cara... Porque você, do jeito que você falou aí, né? Eu comecei a achar que era uma coisa boa. Vai ajudar os advogados iniciantes. É uma coisa muito boa. Sabe por que eu vou te dizer isso?
Logo quando eu formei, eu recebi proposta, na verdade, um escritório. É muito complicado você falar isso depois de você ter passado 5 anos de faculdade. Mas, expectativa salarial de R$ 1.500. Então, essa é uma realidade que muita gente está enfrentando. Depois de sair na faculdade, às vezes você passa 5 anos, a faculdade nem foi pública, particular. Isso é uma faculdade particular hoje. Você não vai gastar menos de R$ 50 mil durante essa formação. E você vai sair ganhando R$ 1.500. Ah, mas tá início de carreira. Não justifica. Não justifica. Então, assim, adotar um piso hoje é necessidade. Necessidade. É isso. Mas vamos voltar aqui pro digital. Quais serviços você pegaria hoje, assim, para que o público possa, claro, buscar o seu escritório aí em caso de alguma necessidade? Sabe, quais serviços você oferece? Quais problemas eu passando posso recorrer a você? Ou seja, o que é que você faz assim com mais frequência, né, que pode oferecer de serviço para o público todo que está vendo a gente agora? Infelizmente, eu vou precisar ficar lhe devendo essa resposta. Se eu falar isso aí que você quer, amanhã eu vou acordar com 10 notificações do Conselho de Ética na minha porta. Ah, sério? Não Sério, pode? não pode. A advocacia ela não pode ser mercantilizada. Entendi. Você pode ver que tudo que eu tô te falando aqui é de caráter informativo. Sim. Tudo que eu trouxe aqui sempre foi informando. Você tem hoje um código de ética que, na verdade, esse código de ética ele é para nivelar. Por quê? Hoje você está me convidando aqui. Sim. Agradeço muito eu ter tido notoriedade para estar aqui hoje. Sim, Só que é muito mais fácil para o advogado que tem 20, 30 anos estar em diversos podcasts, estar em vários convites de rádio, porque ele tem lobby. Então, se ele ficar em todo o programa de rádio, informando sobre os serviços que ele oferece, informando sobre o que ele faz, consequentemente ele vai atrair mais clientes. Sim. Entende? Então, Entendi. o provimento ele chega para nivelar. Por isso que a advocacia ela não pode ser mercantilizada nesse sentido. Tá, mas você não pode nem dizer o nome de sua empresa? Não, meu escritório hoje... Seu escritório? Meu escritório é Luan Crisler Advocacia. Luan Crisler Advocacia. Sim. Pronto, aí quem quiser vai futucar lá, sabe? Pode consultar nossa Quais são página os no Instagram. serviços que o Luan oferece? Doutor Luan Crisler. Tem vários Nome posts bonito, informativos. rapaz. Viu? Só não é mais bonito que Marcos Oliver. Não é bonito mesmo. Luan, obrigado por sua participação aqui. Eu acho que foi um papo legal. E a gente tem material para mais um podcast, né? Bater outro papo aí, sei lá. A qualquer hora dessa, porque o digital é tudo hoje, né? Sim. A gente diz que o agro é pop, o digital também é pop. Exato. Digital tá em tudo, tá em tudo, né? E a gente tá aqui fazendo um produto pro digital. Sim, exato. Que daqui a pouco, daqui viram cortes, mais produtos, pessoas podem estar remixando, Sim. né? Espero que não tenha nenhum problema para ter que Não, recorrer aí, tranquilo. porque, coçar o bolsinho aí. Tranquilo, tranquilo. Cara, obrigado por sua participação aqui no Oliver Podcast. Estou muito feliz com sua visita aqui. Valeu mesmo, valeu mesmo. Eu acho que o pessoal vai curtir bastante esse conteúdo aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite e foi bacana, porque eu sempre gosto de compartilhar, porque eu vejo que são muitas dúvidas sobre o que se faz dentro do digital, sobre como se precaver, o que acontece. Então hoje foi bacana, gostei muito do convite, fiquei muito honrado. E conhecimento tem que ser compartilhado. Sim, exato. Exato. Obrigado a todos vocês também de casa que estão aí acompanhando o Oliver Podcast. Muito bom ter a visita de Dr. Luan Crisler aqui no Oliver na segunda temporada. E a gente volta aí a qualquer momento com outra personalidade. Valeu a todos, um forte abraço e até a próxima oportunidade.